Pronto. Bem, sejam todos bem-vindos, né? Vou dar continuidade ao nosso curso Planejamento Estratégico. E hoje, né, nós vamos falar sobre análise SWOT. Nós já vimos as partes permanentes, que são o negócio, a missão, a visão e os valores. E hoje nós vamos falar sobre análise SWOT. Bem, acompanhe aí a teoria, né, no seu material. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a teoria. O que é uma análise SWOT, tá? Análise SWOT, ela tem a sigla aqui, ó. Qual é a sigla? SWOT. Então, é essa sigla que ela tem, tá? Então, ela é uma ferramenta de planejamento estratégico que ajuda a entender, lembra, o ambiente da organização, especialmente os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e também as oportunidades. Então, é uma ferramenta, assim, muito importante. E aí, as três são as siglas, né, em inglês que aparece aí, tá? Você pode depois dar uma confirmada aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, olha só. Eu vou passar um pouquinho aqui e primeiro eu vou mostrar a ferramenta, como é que ela funciona. Tá aqui ela, ó. Tudo bem aí? Tá acompanhando? Tá? Ó, análise SWOT. Na vertical, ela tem os fatores internos, tá? E os fatores externos. Os dois de cima, que são os fatores internos, são fatores que influenciam internamente a empresa, tá? E é dividido em duas partes: os pontos fortes e as fraquezas. Então, a análise SWOT consiste em fazer o mapeamento do ambiente da empresa de forma interna. Geralmente, ela é feita de várias formas. Você pode fazer só com a diretoria, você pode fazer com a diretoria e depois descer para os gerentes, dar uma opinião. Você pode pegar comentários generalizados dentro da empresa de uma forma até informal, não tem problema nenhum, tá? Então, vocês podem assim fazer. Geralmente, a micro e pequena empresa, ela é feita com os diretores, os gestores ou os proprietários e com algumas pessoas estratégicas dentro da empresa. Isso é muito importante. Tudo bem até aí? Então, vamos avançar um pouquinho. E olha aqui o que acontece. Aqui tem algumas perguntas de apoio, ó, para preencher o primeiro quadrado. Agora, olha só um detalhe. É interessante você explorar o máximo possível. Porque se você ficar só com coisas básicas, pode ser que você perca a importância. Então, tem que ser gente realmente que tenha discernimento, uma compreensão profunda de negócio e uma visão sistêmica. Senão, ele vai preparar na SWOT com muita pouca coisa. Tá? Aqui tem algumas perguntas que ajudam, porque senão você vai perguntar quais são os pontos fortes da empresa. A pessoa te traz dois, três, e às vezes nem ela pensou sobre isso. Então, a gente tem que expandir. Aqui tem algumas perguntas de apoio. Observe aí. Por exemplo, ó, o que a empresa tem de pontos fortes que podem contribuir para o seu crescimento? Ó, são as vantagens internas que a empresa possui, né? Tudo aquilo que faz a empresa aproveitar e se destacar no mercado. Então, eu selecionei algumas perguntas aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você. Ó, vamos lá. Ó, qual é a vantagem competitiva da empresa? Aí a pessoa vai falar agilidade, honestidade, é, qualidade, pós-venda. Você amplia. Quais são as habilidades específicas da força de trabalho? É alguma competência específica, né? É algum maquinário específico? E quando eu falo pontos fortes, não necessariamente tem que ser só pessoas, tá? Pode ser ambiente, pode ser tudo, ó. Quais são os recursos disponíveis? Máquinas, dinheiro,
automóveis, equipamentos, tudo isso são diferencial. Quais são as vantagens oferecidas aos funcionários? Isso é um ponto forte. Não, nós damos plano de saúde, a gente dá um auxílio creche, tá? E o outro, quais são os ativos mais importantes, né? Que é aquilo que eu já falei, são recursos financeiros, são bens e assim por diante. E do que os clientes mais gostam da empresa. Aqui são perguntas de apoio. Aí o que é que você vai fazer? Você vai extrair o maior número possível de informação e vai colocar aqui, ó, nesse primeiro quadradinho, tá vendo aqui? Ó, os pontos fortes. Lembrando, amanhã é nosso último encontro, se eu não me engano, eu prometi que eu também ia dar o PowerPoint montado para você. Montadinho, tá? Todo em PowerPoint. O que é que você faz? Só colocar as informações que você for fazendo. E você consegue montar o seu planejamento estratégico certo. Tudo bem? Então aqui eu vou para os pontos fortes, tá? Aí depois, o segundo, ainda relacionado aos pontos internos, quais são os pontos fracos ou as fraquezas que a empresa tem no momento, que a impede de crescer? E aqui vem, aqui tem perguntas. O que limita a empresa? É mão de obra desqualificada? É um fornecedor que demora a chegar ao produto? A empresa tem falhas em suas qualificações, experiência ou conhecimento, né? Será que está faltando desenvolver alguma competência de algum desses colaboradores? A empresa tem problemas de fluxo de caixa. Isso é um problema muito sério, colega. Fluxo de caixa, né? O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é uma ferramenta simples, mas extremamente importante, que é ela que te dá a informação se você vai ter dinheiro para cumprir um compromisso ou não. Então, empresas que têm problema com fluxo de caixa é muito perigoso. Geralmente, eles vão para o cheque especial, vão cair na mão de empréstimos ilícitos, e ela vai ter dificuldade, além de pagar juros altíssimos. Então, esse aqui, ó, a empresa tem problemas de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é quanto nós temos em caixa, qual é a previsão de entrada e a previsão de saída. Então, eu tenho que ter um fluxo de caixa, que aí eu consigo tomar uma decisão assertiva. Por exemplo, a gente vai pagar um fornecedor ou a gente vai mandar fazer uma reforma em algum equipamento? Quem responde essa pergunta é o fluxo de caixa. Porque se tu pagar a reforma e no dia seguinte tiver que pagar o fornecedor, você vai passar perto. Tudo bem, então? Então lembre, se você tem problema com o dinheiro, sabe, esse ciclo do movimento com dinheiro, o fluxo de caixa é um dos problemas. Outro, a empresa tem funcionários desmotivados. Não, esse é um ponto fraco, né? Você tem, olha, deixa eu falar uma coisa. Na minha experiência que eu tenho trabalhado arduamente agora na área de gestão, liderança dentro das empresas, é impressionante. Não são todos, é uma minoria, mas eles têm um poder muito grande de desestabilizar os bons funcionários. É uma reclamação, sabe? Mas deixa de ser besta, tu fica ajudando, tu não ganha nada para isso. São coisas assim, sabe, que minam a mente do operacional que ele já está despreparado e desqualificado, tá? Então, ó, a empresa tem funcionários desmotivados, isso é um ponto muito fraco. Outro, a empresa tem maquinários obsoletos, né? A empresa tem problemas de gestão. A empresa tem falta de recursos financeiros, a empresa tem deficiência na equipe, ou em número, ou em competência. A empresa tem produtos e serviços sem diferenciais competitivos. Olha, colega, quem trabalha com internet tem um negócio interessante. O que é que eu percebi na internet? Eu já vi várias pessoas vendendo o mesmo produto,
alguns com preço menor e outros com preço maior. Só que o que está com preço maior está vendendo mais, na mesma prateleira, tá? É isso que é interessante, no mesmo local. Aí eu te pergunto, como que eu abro, por exemplo, o Marketplace, tem lá várias empresas, todas com o mesmo produto, umas mais baratas e uma vendendo mais caro, é a que vende mais. Ó, a empresa tem produtos e serviços em diferenciais competitivos, colega, a imagem que tu coloca do produto, ela vende. Tem gente que coloca uma imagem maltratada, sabe? Distorcida, assim, sabe? Esticada, que a gente não enxerga direito. O outro tem o mesmo produto, com uma imagem trabalhada, todo design, todo direitinho, uma embalagem bacana. O colega ele vende mais, mesmo sendo mais caro. Então, isso é um diferencial competitivo. Tudo bem, pessoal? Certinho? Aí o que é que eu vou fazer? Essas perguntas você vai fazer todas para o cliente ou para você mesmo? Não, você não precisa fazer todas. Mas o que é que acontece? Acontece que essas são perguntas de apoio. E olha só, você vai pegar as respostas e você vai colocar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, do lado direito? Nas fraquezas. Então, dessa forma, nós preenchemos, né, os fatores internos, né, da organização. E aí eu passo a ter o quê? Uma visão, eu passo a conhecer, né, a empresa de uma forma mais sistêmica. Pessoal, certinho até aí? Tudo bem? Aí você preenche com o empresário, preenche com o gestor. Se a empresa for sua, eu te recomendo a ter um planejamento estratégico. Colegas, Tiago, aproveitando sobre foco, né? Eu decidi agora em 2025, são três áreas que eu vou trabalhar: gestão do tempo, produtividade e foco. Olha só, as empresas que não têm um planejamento estratégico, provavelmente ela vai ter dificuldade de fazer uma boa gestão do tempo, uma boa produtividade e foco. Ela não tem definido os pontos fortes, ela não conhece as fraquezas. Sabe o que é que vai acontecer? Como não foi mapeado as fraquezas vão causar problemas dentro da empresa e a empresa só vai sentir os sintomas. Atraso na entrega, deficiência na qualidade, muita problema de comunicação, ela só vai sentir o efeito que as fraquezas produzem. Alguns conseguem combater isso, mas a maioria se perde. Geralmente a empresa fala assim: ah, nós temos problema de comunicação. Colega, o que é problema de comunicação? É que as pessoas não falam, elas ficam caladas. É isso? Pode ser. Mas será que as pessoas não sabem o que está acontecendo? Será que as pessoas, os processos, eles não são muito bem definidos e isso gera um ruído, um gap na comunicação? Colega, eu posso te trazer três, quatro problemas de comunicação. Será que as pessoas têm problema de hierarquia? Oh, hierarquia é problema de comunicação. Colega, comunicação, eu vou bater aí 10 problemas. E o pior de tudo é que a empresa contrata, tipo, faz um treinamento de comunicação assertiva, aí tu vai lá, faz o treinamento e não melhora, porque não era comunicação, era processo, era hierarquia, ou competência de como executar uma tarefa. Tu percebeu? Então, é muito vasto. Agora, aqui não. Lembra que eu te falei? É o mapeamento do ambiente. É como se a gente estivesse fazendo uma tomografia, um raio-x. Então, eu agora tenho nitidez, clareza para entender o que está acontecendo. Colega, não é a troco de nada que nós temos aí mais de 800 mil empresas fechando por ano. É só imposto? É só taxa tributária? Claro que não é só isso, colega. Não é só isso, né? Então, é interessante você olhar essas informações, tá? Aí eu venho agora, oportunidades. Otávio, Oi, Tiago. antes, antes da gente evoluir,
nas vezes que eu tentei preencher as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, eu senti dificuldade em alojar. Eu consigo identificar, mas às vezes eu tenho dificuldade em saber se isso é uma ameaça, se isso. Enfim, tem alguma técnica que tu usa para saber detalhar o que é força, o que é fraqueza? E olha, imagina que isso aqui é um tabuleiro. Isso aqui é um tabuleiro. Aí tu diz assim: imposto governamental, aumento do imposto. É um ponto forte? É uma fraqueza? É uma ameaça ou uma oportunidade? Os Uma fatores ameaça. internos, exato, os fatores internos, a empresa tem controle sobre eles. Então, grave isso. Os fatores internos, a empresa tem controle sobre eles. Os fatores externos, a empresa não tem controle sobre eles. Então, quando eu coloquei aumento da taxação de imposto, ó, a empresa não tem controle. Então, ela não pode interferir, a não ser que tenha um abaixo-assinado, mas aí foge. Então, está sob o controle. Então, eu já elimino aqueles dois tabuleiros lá de cima. Então, faltou os tabuleiros lá de baixo, oportunidade e ameaça. É uma oportunidade. Aqui que eu tenho que ter cuidado, Thiago. O aumento de imposto é uma oportunidade ou uma ameaça? Depende do mercado que eu estou inserido. Se Então, esse um escritório é, contábil é uma oportunidade. Se essa taxa vai impactar negativamente os meus concorrentes a curto prazo e eu consigo alavancar, então isso é uma oportunidade, mesmo eu perdendo mais dinheiro. Agora, essa taxação de imposto não tem nenhum benefício externo e apenas vai tirar uma fatia do lucro da empresa, ele passa a ser uma ameaça. Pegou então, Thiago? Então imagina como se fosse um tabuleiro. Então, ó, aumento da tarifa do imposto não necessariamente é uma ameaça, pode ser uma oportunidade. Olha só, colega, fica até difícil. A pandemia, o Covid-19, ele foi uma ameaça ou uma oportunidade? Foi para algumas pessoas foi ameaça e para outras oportunidade. Exatamente, exatamente. Teve empresas que faturou 6 vezes mais. E teve empresas que tiveram suas portas fechadas. Tu percebeu? Então é aqui que eu tenho que ver o meu cenário. Então, não necessariamente algo. Pessoal, eu acabei nem trazendo aqui, vou até acrescentar no conteúdo. Claro. Oi? Oi, só um exemplo dessa questão aí da pandemia. Nessa época eu estava na Tupperware e foi a melhor época de vendas que a gente Ó, teve. Nossa, foi assim, dobrou, praticamente triplicou. Então foi a época que a gente mais vendeu Tupperware na história, foi na época da pandemia. Ó. tá vendo só? Então fica até estranho, né? Por quê? Então é isso aí que a gente tem que estar atento. Nem sempre é. Ó, Agora eu também. O meu já foi até interessante, tá? Quando entrou a pandemia, de início, ela foi uma ameaça, porque todos os meus treinamentos foram cortados. Estou um problema aqui com a minha câmera, está tentando aqui na luta aqui. Então, todos os meus, só um minutinho, todos os meus serviços foram cortados. Então, foi uma ameaça, tá? Foi uma ameaça. Só que aconteceu um negócio interessante. Depois de um ano como uma ameaça, sabe o que foi que aconteceu? Eu comecei a olhar as empresas. E aí o que aconteceu? Hoje eu estou no mercado muito melhor do que eu era antigamente de treinamento. Tanto é que hoje em treinamento eu faço 10%. Entendeu? Então, a palavra japonesa, é que eu não tenho ela aqui, tá, amigos? A palavra japonesa para crise, eu vou ver se eu consigo trazer amanhã. A palavra japonesa para crise se fala kiki, tá? Kiki.
né? Se você depois quiser pesquisar, tu vai ver interessante. E ela tem a junção de dois caracteres. O que é que significa? O primeiro caractere vem de Abunai, perigo. E o segundo vem de Kikai, que é oportunidade. Então, a escrita japonesa, crise é perigo e oportunidade. Tudo bem? Agora, para muita gente foi uma ameaça, né? Foi uma ameaça. Mas também outros foram oportunidades. Tiago, consegui responder a sua pergunta? Conseguiu, ainda tenho outra. Mande lá. Durante a identificação de vários itens do quadrante, é possível iniciar sem saber aonde exatamente eles vão se alojar. Por exemplo, vamos fazer levantamento. Ah, material, maquinário. Eu ainda não sei onde alojar ainda. Aí depois eu vou colocando vários pontos, sem ainda identificar. Dá para usar assim e depois ir alojando eles? Dá, mas, por exemplo, maquinário. O maquinário é próprio meu, é um ponto forte. Não, ele é alugado de um parceiro meu que me deixou 30% mais barato que o mercado. É uma oportunidade. Tu percebeu? Na lógica tem o que está sob o meu controle, o que é meu, o que está dentro da empresa e o que está fora. Tu reparou a mesma situação. Você tem uma máquina, é sua, então é uma oportunidade. Não tem máquina, mas tu tem um parceiro que só para ti. Ele te aluga mais barato do que todos os outros. Então é uma oportunidade. Então nem compensa tu comprar. Agora, tu não tem maquinário próprio e tu vais ter que buscar lá fora com um preço 30% mais caro. É uma ameaça. Mas olha só, se você colocar algo mal posicionado, lá na peneira, lá na frente, ele aparece. Fica tranquilo. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta agora. A mídia social é uma ameaça ou uma oportunidade? Depende para quem, né? Exatamente. Várias empresas colocaram como uma ameaça, tu acredita? Eles não consideraram uma oportunidade, porque o que é oportunidade? Aumentou a lucratividade, espalhou e tal, tal. Para outros foi uma ameaça. Muita gente reclamando e colocando no site. Então, depende do momento da empresa, pode virar uma oportunidade, mas uma ameaça. Numa estrutura de organização, tem várias áreas, jurídica, a contábil, e vamos incluir o marketing aí de novo no exemplo. O marketing, ele é ruim nessa estrutura de exemplo. Ela é uma ameaça ou ela é uma fraqueza? Esse marketing é funcionário da empresa ou é uma agência terceirizada? Vamos supor que seja de dentro da empresa, interno. É um ponto fraco, é uma fraqueza. E se fosse uma agência ruim prestando serviço? Se for uma agência ruim, aí eu tenho que ter cuidado. Porque se for responsabilidade minha, olha só, responsabilidade minha, contratar, então ela entra numa fraqueza. Má contratação de empresas terceirizadas. Tu percebeu? Agora, foi uma briga judicial. Supervisor. Hein? No caso da Nissan, não é eles que definem quem vai contratar. Às vezes é Aí, uma agência nacional e o exatamente. gestor estadual ele tem que lidar com uma agência ruim Sim, porque não depende dele. Alguém lá de sim. cima mandou e ele tem que lidar com isso. Mas presta atenção, esse lá de cima ainda faz parte da empresa, a não ser que ela seja de outro país e tenha uma hold tomando conta. Aí é diferente. Por exemplo, a gente não tem autonomia, então ele passa a ser uma ameaça. Qual é a ameaça? A falta de conhecimento, por exemplo, da matriz que está comandando a gente e não conhece a nossa realidade. Então passa a ser uma ameaça. Mas eu também posso colocar os dois. Por exemplo, imagina que por alguma questão jurídica a gente é obrigado a ter um contrato com uma empresa por causa de uma penalidade. Isso acontece, tá? Você vai ter que contratar essa empresa por 2 anos por quebra de contrato. Isso acontece, isso é uma ameaça.
Se o juiz determinar, você vai ter que seguir. Tudo bem, mas olha, onde é que vai acontecer, Tiago? Quando a gente chegar na formulação de objetivo, isso aqui vai ter que aparecer. Se eu trocar, em vez de ameaça, colocar uma fraqueza, lá no plano de ação, eu vou resolver isso de qualquer maneira. Porque É isso tudo que eu que ia perguntar tiver, agora. ele Qual é a vai. consequência de colocar o item no quadrante errado? Se for fraqueza e ameaça, tu vai ver que quando a gente chegar no final, no plano de ação, eu vou pegar as fraquezas e as ameaças e eu vou resolver elas, Tiago. Eu vou resolver. E lá eu não vou mais querer saber se foi externo ou não. Eu vou para um plano de ação. Só que tem um detalhe. Quando eu coloco que é ameaça, eu não tenho controle. Eu vou ter que trabalhar com tendência. Percebeu? A fraqueza eu tenho controle. Por exemplo, eu vou substituir minha equipe de marketing. Eu consigo, se for um ponto fraco meu. Se for uma ameaça, ou seja, a empresa lá, não sei de onde, obrigou, então ela é uma ameaça. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um mecanismo de sofrer menos. Entendeu? Ó, pessoal, bora avaliar, bora fazer isso, mas não tem jeito, eu vou estar sofrendo dano, mas vou sofrer um dano menor possível. Fechado, então? Tá? Vamos lá. E aí a gente vai avançando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, né? Olha aqui, Tiago, é isso mesmo aqui, tá? O Tiago colocou. Dê uma olhadinha aí, pessoal, no chat. O Tiago colocou aqui para nós. Vou ampliar. Tá vendo ele aqui, ó? Esse aqui, ó. O primeiro, o primeiro kanji, o primeiro caractere, ele é Abunai, perigo. E o segundo, ele vem de Kikai, oportunidade. Olha como fica Kiki, tá vendo? Então, literalmente, você lendo, né, você vai ver que ele realmente é isso. No nosso idioma, por exemplo, quando eu falo crise, geralmente eu tenho que botar oportunidade ou prejuízo. Não, aqui no japonês já está embutido que é perigo e também oportunidade. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora eu vou para onde? Ó, para os fatores externos. Eu vou para as oportunidades. Essas oportunidades estão fora do nosso alcance, tá? Ó, quais mudanças regularmente podem ajudar? Ó, será que a gente vai mudar de contador? É uma oportunidade. Será que a gente vai mudar de sistema tributário? Né? As transições do mercado são favoráveis. Ó, a economia atual vai afetar positivamente. Isso é oportunidade. Que novas oportunidades estão surgindo? O custo das mercadorias está caindo. Como adquirir outros recursos úteis? Por exemplo, agora um banco facilitou o financiamento a juros bem baixos ou tal. É uma oportunidade, né? É possível fazer compra de um maquinário, você pagando com a sua produção, oportunidade, ó, tá? Quais tendências ou tecnologias emergentes poderiam beneficiar a empresa? Olha só, hum? Tem tecnologia que possa beneficiar, né? A fazer a automação de algum processo, né? Antigamente a gente produzia 100 pãozinhos. Será que agora a gente consegue produzir 500? Então, tudo isso são oportunidades. Existem lacunas no mercado que poderiam ser preenchidas. Olha essa aí. Hum? Será que tem alguma coisa no mercado que está, né, deu uma brecha e você pode entrar aí? Tiago, por exemplo, o teu negócio, Faila, lembra que a Faila colocou aí a comida argentina, sei lá, sabe?
uma forma de atender, né? O Tiago, tá cheio de podcast. Será que tu também poderia colocar assim, ó, faça o podcast, mas também crie o seu negócio virtual. Nós também ensinamos e damos aula de oratória. Enfim, tem várias coisas, porque tem gente que tem habilidade, mas tem vergonha, né? Olha, nós vamos ter aqui o podcast, mas olha, nós temos um curso de como se tornar um orador de podcast. Aí o que é que tu trabalha? Microfone, posicionamento, crença limitante. Ó, será que os novos mercados conseguem explorar? Ó, pode ser que vá mais gente que não sabe falar, às vezes, do que os que sabem. Ó, será que pode criar um programa? Tiago, é porque, desculpa, é que a gente realmente está longe. Eu tenho um programa para fazer. Sabe o que é um programa? Tipo, terça-feira, por exemplo, o programa seria assim, ó. A gente vai, apesar de que poderia gravar vários, um programa específico só para micro e pequenas empresas, Tiago. Bora tirar do papel. Entendeu? Só micro e pequenas empresas. A gente fala de gestão do tempo, produtividade e foco. Aí abrange. Aí o que a gente faz? A gente começa, daqui a pouco coloca patrocinadores. Meu amigo, é um nicho muito grande, Thiago. Muito grande, né? Tudo bem, então, nesses pontos aqui, e assim vai, ó. Há novos mercados que poderiam ser explorados? Ó, aí aqui eu coloco. Sabe o que é que eu coloquei nas empresas? Eu coloquei em duas empresas. Oportunidades, viagens de visão. O que é a viagem de visão? Sabe aquele colaborador que é teu supervisor e nunca saiu do interior? Nunca foi numa feira em São Paulo, nunca participou de um curso com pessoas de outras competências e outro nível de conhecimento do mundo. Eu fiz isso num hotel que eu trabalho e o proprietário ele aceitou. Ele pegou duas governantas, mandou lá para Belo Horizonte num curso de governança internacional. Pegou mais três colaboradores, mandou para uma feira, né, hoteleira lá em Fortaleza. Colega, eles começaram a enxergar o mundo diferente. Então, isso é uma oportunidade. Ó, aí eu coloquei como visão, viagens de visão, ampliar a visão. Percebeu? Tá tudo bem sobre oportunidade aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, no japonês, a palavra crise é representada tá, kiki, composto de kanji, perigo e oportunidade. Dessa forma, é isso aí, Thiago. É, é isso aqui. Certinho sobre oportunidade? Agora, eu também queria ampliar para vocês, como também para mim, né? Vocês estão fazendo outra coisa para conquistar cliente ou o método é o mesmo 2024? Ó, é a mesma coisa ou estão fazendo diferente? Deixa eu contar uma história para vocês, colega. Eu estou fazendo 70% do que eu estou fazendo em 2025, eu nunca fiz em 2024. Literalmente, nunca fiz. Eu estou fazendo 70. Comecei faz 5 dias. Para prospectar clientes e outras coisas. Então, eu queria que você olhasse essa pergunta, os colegas que estão ouvindo ou os que vão assistir a gravação depois. Ó, existe lacunas no mercado que poderiam ser preenchidas, tá? Há novos mercados que poderiam ser explorados. Tiago, eu acabei falando para ti, mas também para os outros colegas. Lembra? Ah, eu estou em busca de pessoas para fazer podcast. E se tu fores em busca das pessoas que têm vergonha de falar, mas que têm um sonho? De repente tu pode lotar isso aí. Ah, venha fazer o seu podcast e você vai ouvir ou experimentar. Enfim,
Tudo bem aí? Tu lembra, Tiago? Desculpa, tu me indicou, acho que um vereador, não foi tu que me indicou? Um vereador que ele não sabia se comunicar? Foi isso aí, colega. Eu me lembro que eu atendi ele umas 2 vezes. Tudo bem sobre a oportunidade? Aí o que é que eu vou pegar as oportunidades? Ó, vou preencher aqui no campo, ó, fatores externos, tá? Gerados pelo ambiente. Aí eu pá, coloco todos eles aqui, né? E aí eu vou para as ameaças, ó. Quais são as ameaças, desafio, obstáculos externos a serem superados, reais e imaginários, tá? Os imaginários também entram aqui. Não é só os reais, não, tá? Aí eu venho e coloco aqui, ó. Quais fatores políticos podem ser uma ameaça? Ó, fator político, né? Quais fatores econômicos podem ser uma ameaça? Quais fatores sociais podem ser uma ameaça? Quais fatores tecnológicos podem ser uma ameaça? Quais fatores ambientais podem ser uma ameaça? Tu queres ver uma ameaça? Imagina que você é uma pessoa que só vive de mídias sociais. Tudo seu está lá. E há uma certa controvérsia com o governo, briga para cá, briga para lá, e tiram do ar as mídias sociais por 60 dias. Como é que você vai sobreviver? Lembra, os Estados Unidos tentou tirar o TikTok. E se acontecer aqui, o Telegram já foi tirado, né? A plataforma X também já foi. E se você vive só disso e for tirado? E se houver uma crise global nas linhas de internet, como é que fica o seu negócio? Ó, tudo isso é ameaça, ó. Que fatores tecnológicos pode ser uma ameaça? Ah, não sei por onde começar. E se vier uma nova pandemia? E se vier uma enchente? Ó, quais fatores ambientais pode ser uma ameaça? E se tiver uma enchente de novo? Quais fatores legais pode ser uma ameaça? Olha, agora o seu produto vai ser taxado em 60% porque esse país brigou com o outro. E você vive disso. Como é que fica? Ó, então, tudo esse ameaça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí você vai dizer, poxa, mas eu já tenho as minhas fraquezas. Eu ainda vou me preocupar com tendências? Sim, colega. Olha só, tem um livro, tá? Tem um livro chamado A Quinta Disciplina. É um livro muito focado mais na área de administração. E lá conta a história. Eu até uso isso nos meus treinamentos, tá? Da Shell. Sei lá, na década de 1970, ela vai pancada, tá? A Shell, saiu uma reportagem da Forbes que chamava a Shell de a irmã mais feia, porque acima dela tinham mais 6 empresas petrolíferas muito grandes. E a Shell era a menorzinha de todas. O que foi que aconteceu? Entrou um gerente na Shell e ele desenvolveu uma metodologia chamada criação de cenários futuros. Ele começou e outra foi muito combatido, tá, pelos diretores, até que os proprietários permitiram implementar esse projeto. Naquela época não tinha a OPEP, que é a Organização Mundial do Petróleo, não tinha nada, é tudo clandestino. E esse gerente, ele criou, né, criação de cenário futuro, e ele criou alguns cenários que poderiam acontecer e ele criou as estratégias de como resolver. E uma delas foi: se houver uma crise mundial no petróleo, o que é que nós fazemos? Ele desenvolveu o projeto e todo mundo criou as estratégias. Eles mapearam as regiões negras, os clandestinos, eles mapearam tudo. Meu amigo, coincidentemente, alguns anos depois, houve a crise do petróleo. E o que é que a Shell fez? A Shell estava preparada
estruturada para lidar com isso. Sabe aquele transatlântico que vai andando e tu tem que dizer para ele, para? Colega, ele vai metros e metros até poder diminuir essa velocidade. A Shell, ó, igual uma lancha, já deu a volta. Tanto é que ela virou uma potência mundial. Ó, então, essas ameaças têm sim que ser levadas em consideração, né? Pronto. E a empresa veio. Outra ameaça, o concorrente pesquisou um maquinário muito mais rápido, mais econômico e com uma qualidade melhor que o meu. Meu amigo, isso é uma ameaça muito grande. Não. E aí, o que é que ele faz? Ele vai, ó, e mapeia a nice SWOT dele. Agora, o que é que tem? Agora, ele pode dizer, eu conheço o meu negócio. Ó, aqui, ó, toda preenchida. Eu vou dar o PowerPoint para vocês, tá? Só que o que é que eu fiz no PowerPoint? Eu coloco ela em 4 quadrantes, depois eu coloco cada quadrante separado, porque às vezes é muita informação e não dá só no slide. Tudo bem, então, pessoal? Essa é uma ferramenta poderosíssima e, olha, modestamente falando, ela é simples. É simples, ela não é difícil. Às vezes a gente vai ter dificuldade, né? Como o Thiago trouxe, às vezes é fraqueza, é uma ameaça. Tá, um ou outro alguém vai dar uma ajuda para nós. Mas, de um modo geral, ela é uma ferramenta simples. Agora, o complexo é você ter as informações necessárias. Por exemplo, uma fraqueza que foi montado a NiceWatch e você não colocou. Ó, aí tu vai ficar sem essa informação. Uma ameaça muito iminente, tu não colocou. Tu não vai saber lidar. Moral da história. A pior coisa no negócio é quando você diz, eu não sabia. Oi, Tiago. E para não acontecer isso, como conseguir ser assertivo na identificação dos quadrantes? Bom, eu recomendo um bom mentor. Eu recomendo que não fique só na cabeça da diretoria, que ela traga os principais gerentes, que ela pegue informações dos supervisores e, dependendo do caso, até de clientes e operacional. Eu recomendo. Eu, quando vou fazer dentro de uma empresa, eu pego dos proprietários, eu pego dos diretores, dos gerentes e supervisores. E o supervisor ainda dá uma sondada com alguns operacionais, mas não falando o que é. Me dá uma dica, qual é o ponto fraco que a gente tem? Eles falam. E conhecendo o modelo de negócio, ainda dou o meu palpite como mentor. Se eu ver que eles colocaram, eu pergunto: posso fazer uma pergunta? Posso. Isso aqui não é uma ameaça ou é verdade, é uma ameaça, entendeu? Aí, com toda essa equipe multidisciplinar e multissetorial, Tiago, não fica de fora. Tu pode ter certeza. A gente consegue fechar. Agora, eu e o dono só, a gente corre um risco muito grande da gente deixar alguma coisa de fora, tá? E outra coisa, pode ser que o dono olhe para uma fraqueza e não reconheça como uma fraqueza. Só que quando eu pergunto para o gerente, supervisor operacional, todos identificam como uma fraqueza. Aí quem tem o poder da palavra já não é mais o gerente, o dono, que é o time do pessoal, tá? Por isso que, às vezes, é muito interessante a gente fazer, né, uma pesquisa de clima organizacional, com perguntas básicas, né? E eu recomendo fazer de uma forma neutra, né, para que as pessoas não fiquem constrangidas. Aí, olha só, tem umas perguntas aqui, ó, de correlação, ó. Faça as correlações entre os fatores da matriz. Ó. Quais forças podem potencializar quais oportunidades? É uma reflexão, né? As minhas forças podem
potencializar as oportunidades. Outra, quais forças podem combater as ameaças? Olha aí, tem uma outra questão, tá? Que podem ajudar, né, a gente a trabalhar com isso. Mas também tem isso aqui, ó. Quais fraquezas podem prejudicar quais oportunidades? Percebeu? A gente começa a olhar o cenário inteiro. E a outra é quais fraquezas podem potencializar as ameaças. Ou seja, tu tem uma fraqueza na tua empresa que tu não trabalhou e vem uma ameaça. Quer dizer, essa ameaça, digamos que ela tem um fator, sei lá, destrutivo de 5, mas como ela atingiu a tua fraqueza, às vezes ela tem um poder de 7. Então ela passa a ser muito mais destrutiva. Pessoal, certinho, tem aí? Tudo certinho? Ok, certo. Tá? E aqui a gente termina a análise SWOT. Ó, tá vendo? Ó. Aí, olha só, eu quero aprofundar a análise SWOT. Se tu quiser estudar, pesquisar, procurar, pode ir. Mas micro e pequenas empresas, o caminho é esse. É esse o formulário que eu uso, dá certo, sente, né? Por exemplo, a falha que tem um negócio, senta, né, com a tua equipe e faz essa análise SWOT. Porque agora, olha o que é que vai fazer. Sabe essas fraquezas e essas ameaças? Eu vou transformá-lo em objetivo, vou criar as estratégias e um plano de ação. Eu vou transformar essas fraquezas, eu vou ter que combater elas. E as ameaças também. Entendeu? É por isso que o foco, a produtividade e a gestão do tempo, ela melhora. Colega, eu vou te falar uma coisa que eu considero, eu acredito, eu tenho essa crença, tá? Eu tenho essa crença. E eu acredito que ela é fortalecedora. É possível resolver problemas. É possível diminuir os erros. É possível criar processos eficientes. Por que que eu te falo isso? Lembra um pouquinho da PNL? Nós somos as nossas experiências. Ó, nós somos as nossas experiências. Se você nunca viveu algo, tu pode desconfiar. Esses 26 anos que eu passei no Japão, sempre foi trabalhando em empresas japonesas, sempre olhando o processo, sempre vendo o meu chefe, sempre vendo o resultado. Colega, então eu vi que funciona, né? Eu trabalhei numa empresa que, colega, os erros que tinham eram mínimos do mínimos do mínimos, muito poucos, né? Então, é esse o olhar que eu vejo quanto erro. Então, se você acha, errar é humano, então tenha cuidado para isso, tá? Porque isso não é verdade, né? Humano, tá? Ele é muito potente. Agora, negligência, falta de atenção, essas coisas, desculpa, aí é outra história. Mas errar em si, o ser humano não é tão de errar, não, tá? Pessoal, fechado aqui, planejamento estratégico, análise SWOT. Posso avançar? Vou passar aqui então, tá? Agora eu vou para, ó, deixa eu diminuir aqui. Formulação de objetivos. Olha aí. O que que a gente vai fazer? Eu vou pular. Nós não temos as fraquezas. O que que eu vou fazer com essas fraquezas agora? Eu vou transformá-las em objetivo. Por exemplo, falha no processo. Então, essa é uma fraqueza. Então, eu vou formular um objetivo. O que quer dizer? Melhorar o processo do pós-venda.
Entendeu? Como está e para como eu quero que fique. Tá? Olha só, qual é a importância do objetivo? Primeiro, os objetivos proporcionam um senso de direção, que é o primeiro ganho. Quem não tem objetivos não tem direção, que é o primeiro. Outro, focaliza os nossos esforços. Olha só que coisa importante, né? Terceiro, guia os nossos planos e decisões, porque agora eu tenho direcionamento, estou focado nele, então as minhas decisões vão ser mais fáceis de ser assertivas. Tudo bem? Então, esses são três pontos importantes, né, na formulação de objetivo. Pessoal, o ritmo está muito acelerado, muito devagar. Como é que está aí? Dá um ok aí, dê uma sinalização. Senão eu vou avançando aqui, tá? Olha só, quem fez formação em coach vai dar uma recapitulada, tá? A formulação de objetivo tem 5 estágios, tá? 5 estágios, né? Eu vou passar um por um. São simples, mas eu preciso estar conectado com ele, tá? Vamos lá. Passo número 1, estágio. Você vai pegar uma fraqueza, olha só, você vai pegar uma fraqueza e vai transformar ele em quê? Em objetivo. Fechado? Então, passo número 1. O objetivo está fundamentado em algo positivo e é específico? Essa é a primeira pergunta. Tá? Por exemplo, a minha equipe tem problemas de conflito. Como é que eu transformo isso para algo positivo e específico? Quero desenvolver uma equipe com comunicação harmoniosa e de paz. Percebeu? Tá no positivo? Tá. Tá específico? Sim. Agora, vou diminuir o conflito da minha equipe. Olha o que aparece: diminuir e mais a palavra conflito. Então, isso não é positivo. Tudo bem? Então, temos aí o nosso primeiro estágio e agora vamos para o segundo estágio, tá? Qual é o segundo estágio? Eu vou pegar esse objetivo que já está no positivo e já é específico, e agora eu vou ver se ele é auto-iniciado, autossuficiente e está sob meu controle. O que é esse auto-iniciado, colega? Está partindo de nós ou é porque nós somos obrigados a fazer isso? Uma pergunta muito simples, ó. Nós precisamos desenvolver a equipe. Eu quero uma equipe desenvolvida. Tu percebeu? Esse precisamos, parece que tu está sendo obrigado a fazer isso. Mas por ti tu não faria. Mas querer é algo auto-iniciado. É por isso que muitas coisas não acontecem dentro da empresa. As pessoas estão fazendo algo que elas querem, é porque elas estão sendo obrigadas. Aí sabe o que acontece? Não avança. Até começa bem, mas depois não permanece. Tudo bem? Então, ó, estou fazendo isso por mim ou por outra pessoa ou porque estou sendo obrigado. O resultado só depende de mim. Eu preciso ver se é auto-iniciado, tá? E o que é autossuficiente? Nós temos condições realmente de tornar esse objetivo em realidade? Está dentro do alcance aceitável? Que às vezes você coloca algo tão grande que às vezes é impossível de alcançar. E o outro é se está sob o teu controle, né? Porque às vezes você coloca assim, nós queremos que os clientes visitem a nossa loja. Está sob o teu controle fazer os clientes visitar a loja ou tu tens que criar uma estratégia que traga os clientes para a loja? Percebeu como muda a forma de enxergar o objetivo? Eu quero que os clientes venham. Eu vou desenvolver estratégias que eles cheguem até mim. Fechado, então? Positivo, específico, auto-iniciado, autossuficiente e está sob o meu controle. Fechado, então? E o terceiro estágio. E outra coisa, nós vamos criar um objetivo para cada fraqueza.
Se no teu planejamento apareceu 12 fraquezas, nós vamos trabalhar um por um. São 12 objetivos que tu vai criar. Só que fica tranquilo que tu não vai resolver no mês. Tu vai diluir durante um ano. Tu vai ver que alguns ficam em janeiro, outros em fevereiro, outros vai ser de janeiro a dezembro. Tu percebeu? Eu vou pegar as fraquezas e eu vou diluir ele durante um ano, tá? E o quarto estágio é o objetivo descreve o método das evidências. Por exemplo, se você coloca assim, ó, eu quero criar uma equipe com uma comunicação assertiva e de paz, tá? Ok? Tá no positivo, né? Específico, auto-iniciado, autossuficiente, está sob o controle. Qual é o método das evidências? Como é que tu vais mensurar isso? Eu preciso criar as evidências. Tem uma frase que diz aqui, ó, todas as coisas são criadas duas vezes. Então, eu já tenho que ter em mente o resultado que eu quero. Eu já estou vendo a minha equipe comunicação melhor, o relacionamento mais estável, mais saudável, eles se respeitando mais. Ah, mas isso já aconteceu? Não, mas na minha mente sim. É por isso que eu estou criando esse objetivo. Percebeu? As evidências, colega. Se tu olhares, pega os teus objetivos e vê quando tu coloca algo, vê se não é a evidência, se não é um ponto-chave. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem em julho. Aí tu vai comprar passagem, vai fazer isso, mas vê se não vem a emoção de tu viajando, tu no lazer, tu conhecendo coisas novas, com a pessoa que tu gosta, vê se isso não são evidências. É isso que te motiva a fazer. Se não, se tu agora também tem outras evidências, que é, a viagem vai ser desgastante, não vai dar nada certo, vai chover muito, vai. Então, se tu colocar essas evidências, tu não vai. Então, eu preciso colocar o método das evidências, coisas boas que nós vamos alcançar, olha só, ao atingir esse objetivo. Fechado, então, pessoal? Então, isso aqui é muito importante, tá? E o quarto estágio é avalie se o objetivo é congruente. O que é avaliar se o objetivo é congruente? Por exemplo, congruente é o que você está fazendo, o objetivo que você vai alcançar, ele resolve ou cria mais problemas? Sabe aquele ditado, até brincando, é? Ah, eu resolvi um problema e criei mais dois. Então, esse objetivo que você está criando, ele realmente resolve o problema ou não? Viu aí? Pessoal, não é tão simples que ele é um objetivo quanto parece, não. Ele tem um método que ajuda as pessoas ao quê? A atingirem os seus objetivos. Tudo bem, então? Então lembra disso aí, tá? Se ele é congruente e se ele realmente vai resolver o seu problema, tá? E o quinto, sintomas e causa. Olha só, o que é sintoma e causa? Meu amigo, né? Esse objetivo que você criou, né? Desenvolveu, né? Ele realmente resolve a questão, ó, tá? Eu vou passar uma dica para vocês, tá? Eu vou passar uma dica para vocês que tenho utilizado, tá? Eu tenho utilizado e tem funcionado. Qual é? Por exemplo, nesses meus mais de 10 anos atendendo as pessoas, compreendendo, eu percebi um negócio interessante. O que foi que eu percebi? Por exemplo, quando nós temos um problema, ele começa a nos afetar. Tá? E esse problema, ele começa a causar sintomas. O que é sintomas?
Digamos, se for física, um enjoo, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma preguiça, um cansaço, isso são sintomas, colega. Sintomas de que o seu corpo não está funcionando bem. Agora a pergunta é: qual parte do corpo ou quais partes do corpo estão contribuindo para o cansaço? Cansaço pode ser coração, cansaço pode ser pulmão, cansaço pode ser uma noite mal dormida, cansaço pode ser estresse, cansaço pode ser alimentação ou um conjunto de tudo isso. E aí tu vai para academia, mas não é esse o problema, então não resolve. Então, o que que eu percebi? Que quando você tem um problema, você equacionou ele. O que equacionou? Ah, o meu problema é esse. E você não está conseguindo resolver, não é esse o problema. Você está atacando um sintoma e não a causa. Tudo bem? Então é muito importante verificar, tá? Eu gosto de trabalhar sintoma e causa com as constelações sistêmicas, tá? As constelações organizacionais, elas são extremamente o quê? Poderosas, porque são elas que fazem com que as coisas funcionem. Tudo bem? Agora, eu também posso, tá, trabalhar de outra forma, né? Se você tiver aí também, depois anote no seu papel. Imagine que você está conversando, né? Então, é a sua mente com a mente dessa pessoa. É ele te trazendo, né, informações que podem estar distorcidas, né? Enfim, aí eu geralmente utilizo assim. Primeiro, eu pergunto. Se a pessoa me traz um problema, eu faço essa pergunta. Me diga mais ou menos, ou precisamente, quando isso começou. Porque o que que eu estou fazendo? Nós não temos a linha do tempo. Colega, a linha do tempo, se uma pessoa já viveu 40 anos, é 40 anos que existe, então é muita coisa. Aí, às vezes, ela diz assim: olha, eu acho que tem uns 3 anos atrás. Então, o que é que acontece? Então, eu já consegui reduzir a linha do tempo. Então, em 3 anos atrás, vai bater 24, 23 e 22. Tá, então, nós estamos no ano de 2022. Acho que foi assim. Tá, agora eu vou para a segunda pergunta. Nesse período de 2022, aconteceu alguma coisa importante que desestabilizou ou foi grave? Aí a pessoa vai pensar: ah, lembro, sabe o que foi que aconteceu? Foi nesse período que a gente trocou de gerente, agora que eu estou lembrado. Ah, então foi nesse período que tu trocaste o gerente. Tá bom. E me fala um pouquinho, o que começou a acontecer quando esse gerente veio? Aí, pronto. A equipe começou a ficar desunida, o supervisor também tá, pronto, chegamos a tal. Então, o que foi? A entrada desse gerente. Pelo menos eu já tenho um norte. Tudo bem? Então, essas três perguntas, elas são muito o quê? Ó, estratégica. Então, quando parece que começou, o que aconteceu de importante ou grave nesse período e quais foram os resultados ou sintomas. Aí ele vai conectar os sintomas com o que ele está sentindo dentro da empresa. Aí tu faz o casamento. Ah, então é isso. Bora atuar. Agora, que a equipe está desunida, que não sei, então você não vai bater. Tudo bem sobre sintoma e causa, mas também se tu quiseres usar a técnica dos 5 porquês, também pode. Tu pega um problema e faz 5 vezes a pergunta por quê. E cada resposta tu pergunta por quê. O quinto porquê te chega à causa. Pessoal, tudo bem? Então é por isso que eu estou te falando. Dá para criar um planejamento estratégico em uma semana? Não. Um planejamento estratégico vai 6 meses. Leva um tempo, né? Para as pessoas verem. Tudo bem, então? E aqui eu fiz um formuláriozinho aqui para você pegar os 5 estágios e ver, ó. Utilizando as informações sobre formulação de objetivo,
construir um objetivo que queira trabalhar em cima das fraquezas mencionadas na análise SWOT. Então, você vai pegar, vai colocar aqui o objetivo e depois tu vai ticar. Tá no positivo? Tá. É um checklist. Tá específico? Tá. Foi auto-iniciado? Foi. É autossuficiente? É. Está sob controle? Sim. Tem as evidências e é congruente. Pronto. E está na sintoma na causa. Puf. Então, aqui tu já arquiva, tu já tem o primeiro objetivo para atuar no teu planejamento estratégico. Pessoal, alguma dúvida aí? Tranquilo? Olha Beleza, só. tranquilo. Perdi uma parte pequena aqui, mas eu consegui Qual? reiniciar o Aqui? computador. Quando a gente saiu lá da análise SWOT, o computador atualizou aqui e desligou, mas aí eu consegui pegar pelo celular ali. Contaram nessa aplicação. Dá para seguir o passo a passo aqui por essa apostila para fazer um treinamento naquele que tu deixaste como Colega, lembra, o eu dever de prometi, casa. o que eu prometi é o material que eu uso, tá? Do jeitinho que eu estou passando. E outra coisa, amanhã eu vou dar para você o meu PowerPoint. Ele está todo montado. Aí o que que você faz? Você só faz colocar as informações. O logo da empresa, e aí tu vai colocando missão, visão, entendeu? Mas ele todo está montado. E eu vou passar para você ele, tá? Para que você possa utilizar, né? Essa que é a minha premissa aí, quem sabe, não sei, você pode até trabalhar comigo aí no futuro. Colega, tem muita empresa, não dá conta, colega. Se a gente tivesse 1.000 consultores de planejamento estratégico, a gente não atenderia nem o estado de Belém, colega, nem Belém. A pesquisa que eu fiz, nós temos para mais de 100 mil micro e pequenas empresas em Belém. Só em Belém, colega. E eu acho que nem 5% tem planejamento estratégico. Olha o mercado que tem. Agora tem que ser atrevido, né? Tem que ir para cima, tem que oferecer. Sabe como é que você faz? Oferece o primeiro encontro gratuito. Tu explica para ele que é planejamento. Agora, numa linguagem simples e adequada para ele. Esse material ele está adequado para micro e pequenas empresas, para aquele empreendedor que às vezes só tem ele, não tem ninguém. Ou às vezes ele tem mal, ó, uma microempresa, ela pode ter 9 funcionários, ó, é pequena, mas sabe quanto é que ele movimenta? 360 mil por ano, amigo. Ó, percebeu? Aí depois ele vai para a empresa de pequeno porte, então é grande. Tudo bem? Então, olha só, vou dar uma recapitulada só para a nossa mente se localizar. Nós trabalhamos, primeiramente, o planejamento estratégico, as partes permanentes, o negócio, a missão, a visão e os valores e princípios. Esses são os permanentes, ou seja, geralmente não mudam. Aí a gente desce um pouquinho naquele gráfico e lá apareceu o quê? Os mutáveis. Por que mutáveis? Eles mudam. Análise SWOT, lembra? As partes internas, pontos fortes e fraqueza, e o ambiente externo, oportunidade e ameaça. Preencher a análise SWOT. Eu vou pegar cada ameaça e vou transformar em objetivo. Ou seja, o que é que eu quero alcançar? Aí tu vai dizer, mas quais são as estratégias? É outra história. Eu ainda não estou na estratégia, eu estou formulando objetivo. Eu vou pegar cada uma fraqueza e transformar no objetivo. E ele tem que estar nesse formato, no positivo, específico, auto-iniciado, autossuficiente e se está sob controle. O poder das evidências, se ele é congruente e se está no sintoma ou na causa. Se eu ticar tudo isso aqui, ó, missão cumprida. Então, eu já consegui transformar a fraqueza da análise SWOT em
um objetivo. Pronto, já tem um foco e olha o que eu vou te dizer, algo para fazer durante o ano pela minha empresa. Ela não vai ficar. Tu sabe o que acontece se tu não combater a fraqueza? Colega, a fraqueza, ela vai se espalhar. Ela pode virar uma doença crônica. Já viu quando as pessoas dizem, eu fui à falência, uma empresa foi à falência? O colega, é que ela morreu de alguma doença que ela não se curou. Então, isso é muito importante. Pessoal, fechado então, e o nosso assunto de hoje, ó, nós já vimos, lembra? Análise SWOT, já fechamos, já vimos como formular objetivos, e agora a nossa quinta parte é o quê? As estratégias. Muito bacana esse conteúdo também. Olha aqui. Planejamento estratégico. Estratégia para cada objetivo. Quem chegou agora, depois dá uma recapitulada na aula, que a gente já está quase, né? Bem envolvente aí, talvez fique um pouco difícil de acompanhar, tá? Mas só dei uma recapitulada que você vai pegar o fio da meada. As estratégias, olha só, eu já fiz o mapeamento, já tenho as fraquezas da empresa muito bem esclarecida, transformei elas em objetivos, agora eu vou criar as estratégias para alcançar. Então, o que é estratégia? Oh, olha só o que é estratégia. É um conjunto de planos, análises e pensamentos que orientam e direcionam o negócio para alcançar os objetivos estabelecidos. Reparou? Planos, análise e pensamentos. Tu vê que aqui tem o mundo objetivo e o mundo subjetivo da questão, tá? E eu vou trabalhar essa análise em cima da análise SWOT. Agora, olha só, colega, esse mapinha, esse mapa que eu gosto muito aqui de usar, ó. Implementação e estratégia. Olha aqui do lado esquerdo, a minha esquerda, né, na parte vertical, está escrito implementação, mal e bem. Ou seja, bem implementada e mal implementada. Na parte de baixo está escrito estratégia. Ó, estratégia certo e estratégia errado. Olha agora essa combinação. Se eu tenho uma estratégia errada, mal implementada, pegou aqui? Estratégia errada e mal implementada. A empresa oscila negativamente. Ela dá aquela balançada. Ó. Por que ela não vai quebrar? Porque, embora a estratégia seja errada, ela foi mal implementada, ou seja, não deu certo. Agora, olha outra coisa perigosa. Estratégia errada, bem implementada. Olha o quadrante lá em cima. A empresa afunda, colega. Estratégia errada, bem implementada. Tu queres um exemplo de estratégia errada, bem implementada? Tu chega com a tua equipe de venda e diz assim para ela: eu quero que vocês batam a meta de qualquer jeito. Isso é uma estratégia errada. Meu amigo, se eles implementarem bem, a empresa vai afundar. Sabe por quê? Eles vão enganar o cliente, colega. Tu falou que não pode fazer o que for desde que bata a meta. Eles vão dizer que o produto não quebra, que você pode devolver, se o pagamento pode ser feito em 10 vezes. Meu amigo, eles vão inventar um monte de coisa. Então tenha muito cuidado com a estratégia errada bem implementada. Ela afunda a empresa, tá? Agora vamos para o lado direito. Estratégia certa, mal implementada. A empresa oscila positivamente. Porque a estratégia era certa, mas ela foi mal implementada. Ou seja, sabe quando tu descasca uma laranja e não chupa até o final? Poxa, a gente poderia ter aproveitado mais se ela fosse bem implementada. Agora, olha só. Estratégia certa, bem implementada. A empresa avança com ou sem crise. Pegou a importância aqui da estratégia?
Então, lembre-se, todo gestor, todo líder, ele é um estrategista. E a estratégia já começa com a análise SWOT bem estruturada, com a formulação de objetivo. É mais ou menos assim: mirar, apontar. Agora já sei o que fazer. Ainda não vou dar o tiro porque é na ação, mas mirar e apontar eu já fiz. Análise SWOT, mira, né? Tá aqui mirar e o objetivo aponta, junto com a estratégia. Depois a gente atira no alvo certo. Pessoal, certinho aí? E outra coisa, se o estratégico fica colocando a culpa só no tático e no operacional, essa empresa não vai, colega. Tem um ditado que diz assim: quando o comandante erra a estratégia, é o soldado que morre. Então a gente tem que ter muito cuidado com a estratégia que você vai utilizar, tá? E aí vem aquela pergunta que a gente sempre faz, né, de reflexão. Quais são as estratégias que tu estás usando no teu negócio? Ó, é a mesma estratégia? Colega, coloca uma coisa na sua cabeça. Nós só temos uma certeza no mundo e ela se chama mudança. O pior erro das empresas é utilizar uma estratégia que já deu certo no passado e não funcionam mais. Grave bem essa frase. O pior erro de uma empresa é usar uma estratégia que já foi positiva, já explodiu, mas que hoje não funciona. Tudo bem, então, pessoal, sobre a estratégia aí? E aí você vai negociar com ele. E aqui tem algumas perguntas, ó. Perguntas de apoio. Ainda não é o plano de ação, tá? O plano de ação, nós vamos trabalhar o 5W2H, tá? É a ferramenta mais adequada que eu achei para micro e pequena empresa, tá? Tem que ser simples, eficiente e muito direta, tá? Já apliquei aí. Pessoal, já apliquei planejamento estratégico em várias empresas. Início, meio e fim. Todas muito bem sucedidas com essa metodologia que eu estou te passando, tá? Não posso te falar o nome das empresas, mas te asseguro que não são empresas pequenas, não, tá? E todas foram muito bem sucedidas, deu muito certo, tá? Ó, aí aqui tem reflexão de apoio. Você não criou a estratégia? Aí vem uma pergunta. Está alinhada com a missão, visão e valores da empresa? Porque tu diz que o teu valor é transparência e tu criaste uma estratégia que não é, então essa estratégia não serve. Ela tem que estar alinhada com a missão, valores da empresa. Colega, se eu puder te falar algo e tu conseguir guardar no teu coração, eu vou te falar agora. Missão, visão e valores é o DNA. Sem isso, a empresa não vive. Ele tem que estar na mente, no coração das pessoas dentro da empresa. Isso não acontece. Esse é o maior erro. As pessoas fazem, mas não vivem. Então, toda estratégia que for montada, a primeira pergunta que as pessoas fazem, está alinhada com a missão, visão e valores? Não. Então, deixa ela de lado. Não vai dar certo. Eu te garanto que não vai. Segundo, está dentro das possibilidades financeiras da empresa. Ó, eu não estou dizendo que você não possa fazer um empréstimo. Pode, mas está dentro das possibilidades. A equipe que vai executá-la está desenvolvida e com crença positiva. Você não vai implementar só. Então, a tua equipe está preparada, está desenvolvida, ela tem uma crença positiva sobre o negócio, sobre o produto, sobre a estratégia? Não. Então, vai dar errado, colega. Quarto, antes de implementar, é necessário um estudo ou pesquisa sobre o mercado. Ó,
Ou tu vai ficar só na tua mente? Não, eu acho que dá certo, bora. Claro, Oi, em relação à equipe, essa é um, esse é um dado feito pelo próprio gestor, ou isso é perguntado para a equipe para saber se ela dá conta? E se ela olha, não der conta, se ela não estiver preparada, o que fazer? olha só, eu vou te dar um exemplo. Imagina que uma pessoa vai abrir um restaurante. A gente está falando de estratégia. Ele vai abrir um restaurante. Por onde é que ele começa? Ele faz uma panfletagem e uma divulgação em massa, ele treina e prepara a equipe, ou ele invade, né, a redondeza para prospectar os clientes. Qual dos três tu acha que ele deve começar? Saber se a equipe vai atender demanda primeiro. Exatamente. Agora, respondendo a tua resposta, olha bem o que eu vou te falar. Pela experiência que eu tenho nesses 9 anos que eu voltei do Japão, as micro e pequenas empresas não fazem avaliação de desempenho, não fazem mapeamento de desenvolvimento de competência. Meu amigo, isso é um mercado enorme, ele não faz a mínima ideia. Só que o que é que acontece? As pessoas também vão se virando nos 30. Uns fazem um cursinho para cá e os outros, ó, largado. Então, a equipe que vai executá-lo está desenvolvida, ele não sabe responder essa pergunta. Aí eu ajudo ele. Você tem treinado a tua equipe? Não. Você já fez um curso de gestão? Não. Não. Colega, quem é que tu vai colocar? Ah, eu vou colocar o fulano que está 20 anos comigo. Mas o tempo em si não é. Não é assim? Não. Não adianta passar 20 anos se eu não for para a faculdade de medicina. Não adianta eu estar 20 anos e eu não vou me transformar no médico. Eu tenho que ir para a faculdade estudar medicina. Então, uma pessoa que está 20 anos na empresa não significa que ele é competente se ele nunca foi desenvolvido. Então, Tiago, é interessante fazer um levantamento. Olha o que eu vou dizer para você agora. Geralmente, eu não vou dizer, eu acho que 100%, tá? Quando eu aplico o planejamento estratégico, eu treino a equipe. Eu já faço os dois. Gestão, liderança, comunicação, mudança, preferência cerebral, perfil comportamental. Eu faço tudo isso paralelamente ao planejamento estratégico, que já é desenvolvendo a equipe. Quando o planejamento estratégico fica pronto, a equipe já está, pelo menos da liderança, tá? Eu não estou treinando o operacional, eu estou treinando geralmente a liderança. Então eles conseguem. Então, essa é uma pergunta que, se não sabe o que, é que vai acontecer, eu posso entrar aqui, ó. Estratégia certa, mal implementada. A empresa vai oscilar positivamente, ou seja, era para a gente pegar 100, eu vou pegar só 60. Por causa do quê? Por causa da minha equipe que não era desenvolvida. E olha, eu coloquei crença positiva. O que é crença positiva? Colega, tem gente que não acredita no produto, não acredita na empresa, acha que o concorrente é mais forte. Como que você vai ter uma equipe de venda ou de atendimento com uma equipe dessa? Então, vai dar aqui, estratégia certa, mas ela vai ser mal implementada porque as pessoas não estão preparadas e não acreditam. Colega, quando eu comecei a olhar planejamento estratégico, não foi só porque eu gosto de planejamento estratégico, não. É que quando eu vi que 10% das empresas brasileiras do Brasil tem, colega, tu tem milhões. É muito. Agora tu também pode dizer, ah, mas aqui todo mundo está descalço. É melhor a gente parar de vender sapato. Tu pode também pensar assim, mas também tu pode dizer, meu amigo, bora triplicar a fábrica de sapato que está todo mundo descalço. É aqui que vem a oportunidade e a crise. Eu acho que é oportunidade. E eu estou avançando para aí. Hoje eu tenho 5 empresas que eu trabalho com planejamento estratégico.
Nenhum que está, não é que já eu quero, não. Foi estratégia daqui, estratégia dali. Quando eles sentiram, pá, aí eles fecharam. A importância que é. Pessoal, certinho aqui. Eu procurei adiantar hoje, amanhã, o nosso último encontro. A gente vai falar sobre o plano de ação, que é o 5W2H, e eu vou fazer uma demonstração de uma constelação organizacional. Que quem é constelador ou não é, ele consegue pelo menos virar. Eu vou fazer, sabe, um padrão? Ó, tal, eu faço com a gerência para mim saber uma causa do que é que está acontecendo. Tudo bem aí? Hoje nós vimos muita coisa, tá? Ó, análise SWOT, como formular objetivos e formulação da estratégia. Aí amanhã a gente finaliza com o 5W2H, né, a constelação, e eu vou presentear você com o meu PowerPoint aí, ó, todo esse material eu vou te mandar, todo ele bonitinho para você, né, colocar seu logo. É assim que eu faço. Aí outra coisa, tu percebeu que cada módulo desse vira um treinamento? Quero falar só de análise SWOT, tu fala. Quero falar só sobre estratégia, tu fala. Quero falar só sobre criação de objetivo, você fala. Colega, cada um desse aqui é um treinamento. Fechado então, meus queridos, tá? Esse conteúdo vai gravar, amanhã a gente vem com todo o gás para o nosso fechamento. Estou muito ansioso para te dar esse material também e para você partir para cima aí, oferecer e fazer todas as coisas aí. Certinho, então, colegas? Certinho. É que eu perdi uma parte na hora que o computador desligou. Tu vai mandar, né, essa gravação pra gente? Ou vou mandar a gravação, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui, mas fica um pouquinho aí que eu quero conversar contigo, Thiago, um negocinho aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou só encerrar a gravação, tá? Encerrar. Ok.